Alit identifica que Erkan está no cemitério. Fuzun ordena que ele seja capturado de imediato. Erkan percebe que estão atrás dele e vai para o meio do povo, pedindo para Miran segui-lo. Miran manda Firat ir em seu lugar. Os homens de Fuzun voltam para trás e ela se resigna a esperar que Erkan não morra, pois ele tem que contar que Sian é o culpado de tudo. Firat volta para trás porque o homem foi rápido demais e fugiu. Miran precisa voltar para Istambul agora para ficar com Reyhan. Firat promete cuidar de tudo, mas Miran também quer que ele cuide de Umut se algo acontecer com Reyhan, já que tampouco vai sobreviver se a amada morrer e o filho ficará sem os pais. Firat garante que nada de ruim vai acontecer e eles terão um final feliz. Miran pede para ele procurar esse rapaz que apareceu porque ele pode esclarecer se Sian matou mesmo Haidar. Enquanto isso, Reyhan segue se recuperando no hospital em Istambul. Mahfuz tenta fazer Zera comer alguma coisa porque já está em jejum há 2 dias, mas ela não dá bola porque está de luto. Zera revela que sonhou com a morte, mas pensou que Reyhan é quem perderia a vida, já que corria mais risco até então, porém quem morreu foi seu amado Haidar e ele sequer pôde conhecer o neto tão desejado. Zera se sente culpada pela morte do marido, já que pediu para ele ficar em Midyat cuidando das outras filhas e isso fez com que ele morresse por lá. Agora só tem essa notícia terrível para dar a Reyhan quando ela melhorar. Todos voltam do enterro de Haidar para a mansão Sadoglu. Seida se coloca ao dispor da família para ajudar com tudo. Azizê sobe sozinha em direção ao quarto que era de seu filho e se fecha lá dentro para sentir pelo menos o cheiro das coisas que restaram do único filho que ainda lhe restava. Azizê relembra Haidar a chamando de mãe em suas últimas palavras e pedindo que ela cuidasse bem de seus filhos. Azizê se deita na cama do filho para se consolar. Turan dá seus pêsames a Miran pela morte do pai. Miran agradece e pede para saber melhor como está Reyhan. Turan conta que vão tirá-la do coma induzido, acreditando que o tratamento está fazendo efeito e agora tudo vai depender do organismo dela. Miran teme que a esposa nunca acorde, mas Turan pede que ele seja otimista porque a promessa era fazer Umut nascer e deixar Reyhan sobreviver. Turan chama Miran para ver o bebê no berçário. Miran se encanta ao ver Umut lutando pela vida. Turan permite que Miran segure o pacotinho nos braços por um momento. Miran relembra quando prometeu à esposa que Umut jamais seria infeliz e solitário, assim como ele foi. Miran decide não pegar no filho agora e prefere que Reyhan acorde para segurá-lo junto com ele, então sai do quarto abalado. Zera acusa Miran de estar com a consciência pesada, já que fez Reyhan acreditar num sonho quase impossível e agora ela se debate entre a vida e a morte. Por isso ele não tem coragem de segurar o filho que pode significar a morte de Reyhan. Miran fica atormentado com a ideia de Reyhan não sobreviver, e Zera o atormenta mais ainda, pensando que ele sequer vai ter coragem de olhar para Umut sabendo que o nascimento dele causou uma perda maior. Zera pensa que também tem culpa nessa desgraça, relembrando que já amaldiçoou Miran a nunca ser feliz há muito tempo, mesmo que agora tenha retirado tudo após perdoá-lo. Miran consola a sogra para ela não se martirizar dessa forma. Mais tarde, todos aguardam que Reyhan acorde após parar de receber os medicamentos, mas ainda pode levar 2 dias até que isso ocorra de fato. Miran vai novamente ao berçário para ver Umut, mas dessa vez cria coragem para segurar o filho nos braços com a ajuda da enfermeira. Miran se emociona muito enquanto conversa com o filho, esperando que eles tenham um futuro lindo ao lado de Reyhan. Miran conta do sacrifício que a mãe de Umut fez para que pelo menos eles 2 ficassem juntos, mas confia que eles serão 3 muito em breve e tudo há de acabar bem. Miran esfrega um gorro na cabecinha do filho para deixar o cheirinho dele e levar para Reyhan sentir até acordar. Fuzun se estressa por não conseguirem encontrar Erkan e agride seu capanga com a bengala, pois está correndo muito risco e não pode deixar que esse homem fique perambulando com a verdade na ponta da língua. Alit garante que estão procurando bem, mas o homem conseguiu sumir e levar toda a família com ele de alguma forma. Fuzun se irrita pelas coisas não terem acabado no dia da morte de Haidar como devia ser, então relembra quando o capanga chegou com a arma que tirou de Sian depois deixá-lo inconsciente. Fuzun ordenou que a arma fosse bem escondida, pois ela era a única prova que confirmaria que Sian não a usou para assassinar Haidar. Erkan se sentiu culpado por ter ajudado Fuzun, já que Haidar era uma boa pessoa e tinha prometido que lhe ajudaria, mas Fuzun mandou ele considerar que foi pela segurança da própria família que cometeu esse crime e ainda seria bem recompensado.
Erkan recusou o dinheiro manchado de sangue e só queria recuperar a família. Então Fuzun ordenou que o levassem até eles, mas do nada Erkan deu uma cabeçada em Alit e começou a correr pela floresta para escapar, sendo perseguido por todos os homens de Fuzun. Fuzun prevê que Erkan vai procurar Miran para pedir proteção em troca de contar toda a verdade. Alit acha que não é uma boa ideia porque no fim das contas ele foi responsável pela morte de Haidar, mesmo não sendo a mente criminosa. Fuzun ordena que o lacaio morra nos quintos dos infernos se não voltar para Midyat trazendo o maldito traidor. Yaren escuta a sogra gritando e fica curiosa para saber o assunto. Fuzun desconversa e manda Yaren mandar a mãe ir embora logo, pois aquela casa não tem lugar para a esposa de um homem que mata o próprio irmão a sangue frio. Yaren defende o pai e garante que todo mundo que o conhece sabe que ele seria incapaz de atentar contra a vida de alguém da própria família. Fuzun exige respeito e não gosta de insinuações. Yaren não dá a mínima e avisa que a mãe vai ficar o tempo que bem quiser. Miran vai até o quarto de Heian e coloca a touquinha que passou em Omut para a esposa sentir o cheiro, assim talvez acorde logo com a sensação do filho por perto. Miran pede para ela não se preocupar porque Omut nasceu saudável e não corre risco algum, então só precisa focar em se recuperar para ficar com eles o mais rápido possível. Miran desaba aos pés do leito e implora para Heian acordar porque não vai conseguir cumprir a promessa de ser o pai que Omut merece se ela não estiver presente. Heian reage apertando a mão de Miran levemente. Miran confia que agora ela acordou, então Heian consegue fungar e começa a desgrudar as pálpebras lentamente enquanto recupera a consciência. Miran fica muito emocionado e chama os médicos para verem o milagre acontecendo. Andan não sabe se está mais triste pela morte de Haidar ou pelo fato de Sian ser um assassino do próprio irmão. Yaren repete pela enésima vez que a mãe não deve acreditar nessa mentira de que seu pai matou porque estava vendo tudo pessoalmente. Andan confia mais em Azize porque ela sim viu tudo e Yaren não pode confirmar nada. Yaren só pode confirmar que Sian caiu numa cilada e o viu desacordado depois de ouvir tiros. Andan sabia que o marido ia se meter numa confusão delatando Fuzun com a história do envenenamento de Heian para Miran, mas ainda tem fé de que Sian é inocente. Yaren garante que o pai só foi resgatá-la e não teria o menor motivo para matar Haidar. Andan fica sem saber o que fazer porque está praticamente sozinha em casa agora. Sian declara que sua arma desapareceu e alguém deve ter pegado, por isso não pode provar que o tiro que matou Haidar não saiu dela. O policial pede para ele contar melhor o que fazia na floresta. Sian conta sobre o sequestro de Yaren e a ligação que recebeu informando do local onde poderia encontrá-la, mas chegando lá apenas Haidar estava e ele percebeu que era uma armadilha, então assassinaram Haidar em sua frente e não conseguiu ver no escuro quem cometeu o crime. O policial conta que Azize afirma que viu Sian matando o irmão. Sian pede para chamarem Miran para ter uma conversa.